Estamos no final de um dia e com uma certa frustração, porque imaginava poder estar aqui agora dando a notícia, né, da aprovação do projeto de minha autoria, que limita em 20% ao ano as taxas de juros cobradas nos cartões de crédito. E nós tivemos o cancelamento da sessão. A sessão foi cancelada hoje. Então eu venho contar a vocês o que ocorreu, não é? Por que houve o cancelamento desta sessão no dia de hoje? Duas matérias estavam programadas, uma para limitar o preço de medicamentos e a outra, essa matéria, esse projeto de minha autoria para limitar as taxas de juros anuais sobre o cartão de crédito e o cheque especial. Nos últimos dias, depois que se anunciou a votação do projeto, passou a existir uma grande pressão, representantes de bancos, banqueiros, a própria FEBRABAN, exercendo uma forte pressão sobre senadores, inclusive com a convocação para, vamos dizer, convite, né, para videoconferência, a fim de se discutir o assunto, discutir o projeto. E como nós já sabemos o que pensam os bancos sobre esse tipo de projeto, nós aguardamos a sessão de hoje. Encarregamos encarregamos quem designa o relator nesse sistema remoto é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele me pediu para indicar o relator. Eu indiquei Lazier Martins porque eu sei que ele seria suficientemente resistente, não é? Que ele teria a coragem necessária para o enfrentamento e que teria, sim, força para resistir a todas as pressões, que não foram poucas nos últimos dias. Então, relatório pronto, parecer pronto, algumas alterações. Eu, inclusive, discuti com o senador Lazier algumas dessas alterações, concordando, inclusive, com alterações. Algumas emendas foram apresentadas por outros senadores e foram acolhidas algumas delas, emenda da senadora Rose de Freitas, emenda do senador Cajuru, e nós tivemos, portanto, a oportunidade de melhorar o projeto. E a pressão, sobretudo hoje pela manhã, cresceu, né? Hoje pela manhã, a pressão cresceu até que a sessão fosse cancelada. Nós estamos reivindicando ao presidente Davi Alcolumbre que marque, então, uma sessão para segunda-feira. Terão tempo para conversar com os senadores que desejarem conversar, para convencer os senadores que conseguirem convencer. Porque o que nós queremos é a deliberação do projeto democraticamente. O projeto é colocado na ordem do dia e é votado. Aqueles que querem votar contra, votem contra. Mas o importante é deliberar sobre a matéria e não retirá-la de pauta e jogar para as calendas gregas. Eu, fico aturdido até, porque nós estamos aí vivendo uma espécie de tragédia. Vidas se perdem, empregos se vão, empresas quebram e as pessoas se endividam. Há um endividamento brutal. Antes de começar essa pandemia, nós já tínhamos 66% dos brasileiros endividados no sistema financeiro, endividados com os bancos. E 74% desses devedores endividados exatamente com a utilização do cartão de crédito rotativo. Agora, eu não sei, depois desses dias de pandemia, de paralisação da economia, de dificuldades, de desemprego crescente, de empresas que quebram, eu não sei
provavelmente esse percentual cresceu, não é? Nós estamos falando de 66%, mais de 120 milhões de pessoas, e 74% disso, cartão de crédito. E qual a taxa do cartão de crédito de juros? 300% em média. Em média, 300%, porque há instituições que chegaram já a cobrar 900%, 1.200% ao ano. Isso é um absurdo, não é? Isso é um escândalo. É um escândalo. A cobrança de taxa de juros no Brasil é um escândalo. São as maiores taxas de juros do mundo, especialmente cartões de crédito e cheque especial. Eu tenho aqui um gráfico interessante que até deveria ter sido já publicado aí na minha página, que mostra exatamente a diferença que há das taxas de juros cobradas aqui por nós, brasileiros, né, no cartão de crédito, e da taxa de juros cobradas em outros países. Eu vou mostrar aqui rapidamente, vocês com um pouquinho de paciência aí para a gente ter uma conversa boa sobre esse assunto. Aqui está, juros do rotativo do cartão de crédito anual, Brasil e outros países. Aqui, ó, Brasil, 352,76% é a média no ano, 352%. Aí, em segundo lugar, a Argentina, 47%. Depois vem o Peru, com 44%. Depois vem a Colômbia, com 29%. Depois vem a Venezuela, com 29%. Depois o México, com 25%. Os Estados Unidos, 24%. O Chile, 21%. Portugal, 16%. Por que essa diferença? Olha, nós citamos aqui Estados Unidos, citamos Portugal, portanto, Europa, Estados Unidos e a América do Sul. Por que essa brutal diferença? Porque essa extravagância de cobrança de juros, isso é revoltante. Não é de hoje que eu falo nisso. E isso aqui, olha, isso que eu mostrei, é em tempo de normalidade, não é no tempo de pandemia, não. Isso aqui não é agora, no coronavírus, que esses países cobram isso de taxa de juros. Sempre. Sempre. Veja, Portugal, 16%. Lá o Banco Central, nesse trimestre, define a taxa de juros para o próximo trimestre. Aí, se você usa o cartão de crédito, você sabe. Se você ficar devendo, você vai pagar aquela taxa de juros. É assim que se deve proceder. Agora, nesta semana, o Banco Santander, que é da Espanha, foi penalizado. O Supremo Tribunal da Espanha cancelou uma operação de crédito do Banco Santander porque cobrou 27% de juros. E o que ocorreu? O Supremo da Espanha declarou prática da usura. Portanto, quando extrapola o limite, é usura. Aí há o crime de usura. E no Brasil não. No Brasil não existe isso. Olha, eu estou aqui sentado à mesa. Esta mesa tem 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Os 5 maiores bancos do Brasil são responsáveis por 90% do crédito. Aliás, os 6 maiores bancos tiveram um lucro de 108 bilhões de reais no ano passado. Quando o nosso país não cresceu, cresceu 1,1%. Os 6 bancos, ou um pouco mais alguns bancos, 108 bilhões. Só o Banco Itaú teve um lucro de 28 bilhões no ano passado. O maior lucro da história dos bancos, dos últimos 25 anos. O maior lucro. Mas eles são implacáveis, né? Eu estava falando desta mesa, então 5 lugares. Basta que 5 banqueiros
representando esses bancos, sentem ao redor desta mesa, podem tomar um champanhe, um uísque, um vinho, e vão decidir a nossa vida, quanto eles querem ganhar, qual a taxa de juros que eles querem cobrar e que nós devemos pagar. Basta isso. A desregulamentação é completa, é plena. Não há interferência do Banco Central. O Banco Central não interfere. Deixa eu baixar um pouquinho aqui porque está muito alto. Aí fica aqui. Vamos lá. Então, o Banco Central permite, não é? O Banco Central poderia normatizar, né? Estabelecer os limites, as regras. No entanto, os bancos são livres. Não é? E aí, quando nós queremos limitar em 20%, aí há os que argumentam. Não, é que eu sou pelo livre mercado. Ora, o Estado tem que defender os mais frágeis. O livre mercado é evidente que é o ideal, não é? Isso pode ser o ideal. Mas livre mercado desta forma, com esta liberdade, nós chegamos a esta exploração? Ou isso não é exploração? Aliás, eu falei que o Banco Itaú teve um lucro de 28 bilhões no ano passado e o ministro Paulo Guedes participou de uma live do Banco Itaú. E ele disse o seguinte: nós somos 210 milhões de brasileiros explorados por alguns banqueiros espertos. O ministro Paulo Guedes disse isso. E ele disse uma verdade. Nós somos explorados. Então eu estava dizendo, o Banco Santander, que é um dos grandes bancos que trabalham no Brasil, é da Espanha. E esses dias o Supremo o condenou a cancelar uma operação de crédito porque ele aplicou uma taxa de 27% e a justiça considerou usura. Então, o Brasil é o paraíso da usura. Aqui o Banco Santander ou qualquer outro banco não tem nenhum problema em cobrar a taxa de juros que deseja cobrar. Pode ser 1.200%. Ninguém está defendendo o brasileiro. Nós estamos falando há bom tempo sobre isso. E aí há alguém que diz, não, mas é inconstitucional porque não pode ter a retroatividade, já que o meu projeto estabelece que a partir de março, não é? Não é evidente que pode, desde que a operação já não esteja realizada. A lei não vai alterar aquilo que foi realizado, consumado, não é? A lei só vai proteger, a lei protege aquilo que foi realizado, aquilo que foi consumado, e protege também, neste caso, o interesse daqueles que estão com situações ainda não resolvidas, situações pendentes. Mas tem uma coisa, se algum banco acha que isso é inconstitucional, vá ao Supremo, convença o Supremo Tribunal Federal. Eu duvido. E nós temos que considerar que quando há dúvida da interpretação da lei, deve prevalecer o interesse de quem? O interesse da dignidade humana. E hoje nós estamos vivendo uma dramática situação que leva pessoas ao desespero diante da crise na saúde e da crise econômica, com a ausência de oportunidades. Não, nós não podemos suportar mais isso. Isso é uma aberração, isso é um abuso, é uma exploração. Sempre foi, em tempos de normalidade. Imagine agora, em tempos de excepcionalidade. E nós não estamos propondo uma legislação para vigorar permanentemente. A proposta
é de vigência até o final da pandemia. Aliás, a data estabelecida é dezembro desse ano. Então, nós teríamos, acatamos as sugestões de alteração. O relator Lazier Martins está propondo no seu relatório, que deve ser divulgado entre hoje e amanhã, vamos antecipar a divulgação, ele propõe então 30% de taxa e não 20%. O meu projeto previa 20% ao ano. Para atender determinadas ponderações, reivindicações, então, estamos aceitando, concordando com 30%. Mas 30 não é 300, 30 não é 900, 30 não é 1.200. Não é esta aberração. Aí nós ficamos, pelo menos, parecidos com os outros países da América Latina, que todos eles praticam taxas de juros inferiores a 40%, como eu mostrei aqui, lendo os números, não é? Dessa figura que está aqui no meu telefone celular. Então, é constitucional. Há duas medidas provisórias que regulam a política de crédito no país. Portanto, lei ordinária. Não há necessidade de alterar a Constituição para legislar sobre matéria desta natureza. Não existe justificativa, portanto, para não aprovarmos. Mas o que nós estamos pedindo é que o projeto seja votado. As pressões ocorreram ontem, hoje, e nós poderíamos estar reivindicando, então, não votamos hoje, vamos votar amanhã, sexta-feira. Não, mas eu estou sugerindo segunda, para dar mais tempo. Podem estudar, podem discutir, podem ponderar, mas vamos deliberar sobre essa matéria. É fundamental que se delibere sobre essa matéria. O que não dá para admitir é que o sistema financeiro seja tão implacável, né? Eles não perdoam, não perdoam. Um lucro estratosférico, um lucro fantástico, nada proporciona um lucro dessa natureza, nenhuma atividade econômica proporciona um lucro dessa natureza. Por isso que eu digo que os 3 melhores negócios do mundo são um banco bem administrado, um banco mal administrado em segundo lugar e, em terceiro lugar, um banco pessimamente administrado. Ainda tem lucro. Agora, por quê? Por que essa implacabilidade, essa perversidade? Por que não admitir reduzir a margem de lucro? O que nós estamos propondo não é prejuízo. Os bancos continuarão auferindo lucros excepcionais. Apenas em função do momento que nós estamos vivendo, terão um lucro um pouco menor. Ora, isso se justifica plenamente. Não há razão para que não possa qualquer banco reduzir a sua margem de lucro. O grande problema é esse oligopólio dos bancos, né? Poucos bancos no Brasil. E um governo generoso, né, que faz com que os bancos possam dispensar todos os outros clientes. Para esses grandes bancos, basta o governo como cliente, com as suas operações compromissadas, né, com o lançamento de títulos públicos com prazos limitados e juros altos. Em função, tecnicamente, de proporcionar liquidez. No entanto, com isso, impossibilita uma competição no mercado. Os bancos não precisam concorrer e, por isso, continuam cobrando altas taxas de juros, mesmo quando se anuncia uma queda da taxa de Selic, que muita gente imagina que teremos aí taxas de juros inferiores no empréstimo pessoal, né? Mesmo nesse momento não há queda da taxa de juros. E agora mesmo com essa pandemia, quando o governo anunciou recursos da ordem
de 1 trilhão e 200 bilhões, capitalizando os bancos para que pudessem atender a demanda de empréstimos no momento da crise econômica, muitos bateram as portas dos bancos e voltaram, de mãos abanando, porque as taxas de juros estavam altas. E mais, com a exigência de garantias reais que muitos dos empresários não tinham condições de oferecer. Esta é a realidade praticada no sistema financeiro do Brasil, que está a exigir há muito tempo uma reforma. E nós estamos sempre propondo essa reforma do sistema financeiro. Nós fizemos recentemente um pedido de auditoria da dívida pública do país exatamente para conhecer essa mecânica de funcionamento da rolagem da dívida pública do Brasil. Com o lançamento, a emissão de títulos públicos, com taxas de juros elevadas, beneficiando o sistema financeiro, os grandes bancos, como eu disse, é uma concentração. Apenas 5 ou 6 grandes bancos concentram 90% do crédito no país e 75% do crédito é utilizado pelo governo. Apenas 25% a iniciativa privada. É por isso que os bancos não competem no setor privado. E é por não competir, por não ter concorrência, é que as taxas de juros não descem. Elas sempre estão no alto. Nós sempre praticando as maiores taxas de juros do mundo. E aí alguém quis comparar agora, se limitar a taxa de juros, o crédito se esgota, ou pelo menos há uma redução do crédito à disposição dos clientes. E aí comparam com a indústria, não é? Se aumenta muito o preço dos produtos, há uma procura menor e a indústria tem que produzir menos. Mas os bancos não produzem o dinheiro. Se há cliente para o crédito, o banco oferece o crédito, mas se o cliente não aparece, o crédito fica estancado, mas fica disponível. Então, esta comparação não vale. O banco não produz o dinheiro, não é o banco que produz o dinheiro. Esses argumentos são falaciosos, diria mentirosos, exatamente para convencer que é ruim. Aí diz, vai reduzir o crédito. Não vai reduzir coisa alguma. O projeto impede o limite do cartão de crédito, o limite do cheque especial, por exemplo. O projeto impede a redução do limite. Outra coisa, esses empréstimos decorrentes do uso do cartão de crédito, eles já são pré-estabelecidos. Os clientes já são conhecidos, eles são clientes dos bancos. É diferente do empréstimo pessoal. Muitas vezes, quem busca o empréstimo pessoal sequer é cliente do banco. Então, há aí também uma diferença muito grande. Enfim, são tantos os argumentos, não é, na defesa da limitação da taxa de juros dos cartões rotativos. Toda hora eu me lembro de cartão corporativo, porque aí é um abuso que há, não é? Aí não é uma questão de taxa de juros. Aí é a facilidade do gasto sem transparência e sem a necessária prestação de contas, não é? Isso é lá com o governo. Nós estamos falando aqui de cartões de crédito.